a minha entrevistada de hoje é a Carolina Gonçalves Dias, que a convite do Estratégia veio até Mineirinha de Belo Horizonte, né? Que veio até Brasília para conceder uma entrevista para falar um pouquinho da sua jornada como concurseira, até a aprovação no concurso do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, onde ela foi aprovada em primeiro lugar para o cargo de analista judiciário, área administrativa. Tudo bem, Carolina? Tudo jóia. Pra gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, né? Eu já falei que você é de Belo Horizonte, falando da sua formação, se não se importar a sua idade. Bom, então, meu nome é Carolina, tenho 25 anos, como a Thaís disse, eu sou de BH e eu sou formada em biomedicina. Você é bem pensa biomedicina, né? No mundo dos concursos, para a área administrativa, né? Então, por que você decidiu? Quanto que veio essa vontade de estudar para concursos? Então, o início, né, foi no final de 2014. Eu estava presenciando muitos amigos meus da faculdade e de diversas áreas. Amigos de engenharia, de letras, de diversas áreas, eles não estavam conseguindo arrumar emprego, era essa a realidade. Então, eu fui vendo aquilo e fui pensando assim, olha, a próxima sou eu. E aí eu fui percebendo algumas dificuldades no mercado de trabalho, na minha profissão. E o que mais empregava na minha profissão não era aquilo que eu sonhava em fazer. Então eu fui pensar em uma outra alternativa. E nessa época uma colega lá da faculdade falou assim, olha, tem uns concursos. E aí eu pensei assim, nunca tinha me interessado, né? Eu não conhecia esse mundo dos concursos. E ela falou assim, tem um TRT que está chegando aqui em Minas. E aí eu comecei a estudar pensando nisso, em conseguir um emprego num primeiro momento, que eu fosse bem valorizada. Mas depois eu estudando, né, a parte toda das matérias de direito, especialmente de administração, eu fui apaixonando de verdade pela administração pública e aí eu pensei, não, é isso que eu quero para minha vida. Começou então os estudos em 2014. Final de 2014, dezembro. E nesse período você precisou conciliar em algum momento a faculdade, ou você já tinha terminado o trabalho, ou você pôde se dedicar inteiramente aos estudos? Então, eu comecei a dedicar inteiramente aos estudos só a partir de agosto do ano passado. Porque até então eu fazia faculdade e, além disso, eu sempre estive envolvida com algum tipo de projeto de extensão ou estágio. Então, assim, eu não tinha esse tempo todo para poder estudar no início. E foi sua primeira aprovação? Você já tinha prestado outros concursos? Se sim, qual o último? Então, eu prestei alguns concursos. No início eu prestei assim, só o TRT mesmo, que eu queria muito. E assim, foi por pouco que eu não passei, sabe? Eu tirei 51 em 60 e eu fiquei muito triste. Essa parte da primeira reprovação eu tinha estudado bastante, assim, por uns 5 meses, mas tinha estudado bastante e eu fiquei bastante decepcionada. Mas depois eu continuei, fiz alguns concursos pequenos. Teve uma época que eu fiz até o concurso de bombeiros lá em Minas e eu também passei em primeiro lugar, mas depois eu não passei na parte médica. E é isso, basicamente são esses concursos que eu fiz até então. Então, de aprovação mesmo, essa foi a primeira, né? Então, qual que foi a sua sensação na hora que você viu o seu nome ainda em primeiro lugar? E como você disse que se apaixonou por essa parte de administração, então numa área que você, pelo que você falou aí, que você realmente gostou, que você gostava realmente, né, desejava passar, alcançar a aprovação. Então, qual foi a sua sensação quando você viu o seu nome na lista dos aprovados e ainda lá no topo? Eu não acreditei. A primeira sensação foi essa, porque eu não esperava passar nesse concurso, sabe? Então, quando eu vi, eu falei assim, não, tá errado, vamos dar uma olhada, porque não tá certo. E aí, quando eu vi que era aquilo mesmo, assim, eu chorei, sabe? Nossa, foi uma emoção enorme, assim. Aí eu comecei a chorar. E uma coisa engraçada, assim, é porque na semana anterior que eu fiquei sabendo da nota, né, da primeira colocação, eu tinha visto alguns professores de estratégia postando a nomeação deles, assim, a posse e tudo mais, e eu ficava olhando assim, gente, imagina o que é passar no concurso público, assim, e você chegava e que seu nome tá num dos primeiros da lista, assim, e eu chorava de emoção de ver eles postando. E aí, quando foi a minha hora, eu não acreditei, eu falei, nossa, e aí eu chorei também. E como que ficou a sua vida social durante a sua preparação? Você conseguiu conciliar, né, saída com os amigos, família? Você já falou que fazia faculdade, né, durante aí a grande parte dessa sua dedicação aos estudos, então você ainda conseguiu acrescentar as saídas aí finais de semana, ou você foi daquelas que adotou uma postura radical, acreditando que teria mais tempo para estudar e passaria mais rápido no concurso? Assim, eu sou muito ansiosa, sabe? Mas eu também sou muito dedicada. Então, eu tinha os horários certos que eu estudava, inclusive aos finais de semana também.
Então, quando saía desse horário, por exemplo, sábado à noite, domingo, eu gostava de ficar o domingo livre para poder ficar um pouco menos ansiosa, sabe? Porque isso também é muito difícil. A gente tem que tentar controlar o emocional que muitas vezes atrapalha. Uhum. Você é casado, tem filhos, mora com os pais, a sua família entendeu e apoiou essa sua jornada como concurseira? Bom, eu não sou casada. Assim, a minha família, eu tenho certeza que eles sempre torceram para que todos os projetos na minha vida dessem certo, mas eu não tinha certeza se eles acreditavam nessa coisa de concurso, sabe? Eles, acho que ficava aquela sensação, e se não der certo, né? E poderia estar perdendo uma oportunidade de emprego em outro lugar. Então, acho que existia esse receio, mas da forma que eles podiam, eles me apoiaram, sabe? Tiveram outras pessoas, assim, amigos, primos, pessoas próximas que, assim, mesmo às vezes um pouco afastado, meio de longe, falava, não, Carol, você tem que fazer isso mesmo, boa sorte. Mas teve, assim, o meu noivo, ele, assim, é aquele que ouviu de tudo durante a minha preparação. Ele ouviu os choros, ele ouviu a vitória, ele ouviu as matérias que eu explicava pra ele. Então, assim, ele foi, assim, um porto seguro mesmo pra poder me ajudar, pra me motivar e tudo mais. Você já comentou que tentou outros concursos, né? Você comentou um de tribunal, esse que você foi aprovado no tribunal também, no meio do caminho teve um de bombeiros. Isso. Então, você falou outros concursos pequenos também, mas qual que era o seu critério na hora de optar assim, esse concurso eu vou fazer? Era por região, esse aqui é onde eu gostaria de morar, então eu vou fazer, era por afinidade de matérias, era por área? De onde vinha a decisão assim, esse concurso eu vou fazer? Olha, inicialmente, né, eu estudei para o TRT. E durante a preparação para o TRT, aí, como eu não conhecia antes nada sobre concurso, eu fui olhar quais são as carreiras que existem, né, no meio público. E aí que eu me interessei por auditor fiscal do trabalho. E aí eu comecei, não, é esse que eu quero, porque eu me interessei muito mesmo por essa área. E aí o escopo, né, de matérias para o auditor fiscal do trabalho é muito grande. Então eu falei assim, olha, com essas matérias que eu vou estudar para auditor, dá para eu fazer algumas outras provas. Então eu fui estudando as matérias de auditor fiscal do trabalho e aqueles editais que eu ia ter que estudar uma ou duas matérias a mais, eu tentava fazer mas foram poucos, sabe? Foram uns 2 ou 3. Aí o Corpo de Bombeiros, eu só fiz ele porque, na verdade, eu tinha uma base muito boa, assim, que eu estudei muito na época do vestibular. Então, como a matéria do Corpo de Bombeiros é toda baseada no ensino médio, foi por isso que eu fiz. Que aí eu já sabia que eu tinha a base para poder fazer a prova. E você continua focada aí no concurso dos sonhos aí da FT? Isso mesmo. E no caso das pessoas que estão nos assistindo, que também tem um objetivo final, né? Um concurso, um cargo dos sonhos. Você acha que quando vale a pena tentar outros concursos? Que o ideal, podendo, é focar só naquele, fazer apenas a prova quando sair o edital, é tentar outras provas, é buscar aí a escadinha que dizem, né? Num cargo menor, e ir seguindo, enfim, optar por área, por afinidade de matérias. O que você acha que deve ser levado em consideração? Então, no meu caso específico, né, como auditor fiscal do trabalho exige uma preparação de longo prazo, eu tinha muito receio, né, de estar aí me preparando 4 anos ou mais, e chegar lá no dia da prova e não dar certo, às vezes porque você está nervoso, alguma outra coisa que você às vezes não pode controlar. Então eu procurei fazer o seguinte, até como uma forma de me manter menos ansiosa. Enquanto eu estudava para o AFT, né, com essas matérias que realmente eu já tinha que estudar para esse concurso, eu fui aproveitando para outros cargos que eu também tinha interesse e que eu teria condições de fazer essas provas, sabe? Ter uma base boa para fazer essas provas. Então eu acho que as pessoas devem analisar uma área que tenha relação. No caso, meu auditor fiscal do trabalho tem muita relação com os cargos de tribunais, nas áreas administrativas, então por isso que deu para conciliar. Então é isso que eu penso, é achar uma área e a partir daquelas matérias em comum você pode ir tentando outros concursos e isso às vezes até te dá maior tranquilidade para conseguir chegar naquele outro que você mais almeja. Você comentou aí que tem cerca de 3 anos de vida de concurseira, que para muitos aí pode ser considerado pouco tempo, um tempo relativamente curto de vida de concurseiro, né? Então eu queria que você, assim, para esse concurso, o TRF2 especificamente, você estudou por quanto tempo? Então, saiu o edital, acho que final de novembro, e eu fiquei pensando, eu vou estudar para esse. E aí foi em dezembro eu decidi que eu ia começar a estudar e fui começar a estudar as matérias que eu não conhecia, que não estavam no edital de AFT.
E aí já eram umas 4 matérias. Aí foi a partir de dezembro que eu peguei essas matérias que eu não conhecia. E a prova foi mais ou menos quando? Foi em março. 3 meses praticamente para se empenhar com tudo, É né? isso mesmo. No concurso. É isso mesmo. E no caso eu queria que você me falasse sobre questão, a gente vai falar um pouquinho da sua vida social, né? Mas ficou uma curiosidade, porque quando você passa em primeiro lugar, eu acho que muitas pessoas gostam de assistir a entrevista, primeiro para poder ver que, pelo menos a conversa que eu tô tendo aqui, você é gente como a gente, não é um ponto fora, aquela pessoa assim, de QI super elevado, que às vezes você tem até dificuldade de conversar, de uma pessoa que assim, transmite tanta inteligência, né? Que você fica às vezes assim, sem condições até de conversar de igual para igual. Você não, a gente vê que é uma pessoa simples, humilde, uma pessoa assim como a gente, mas que teve um diferencial muito grande, que foi se dedicar aos estudos, sentar, estudar de fato, né, conseguir compreender todo o conteúdo. Eu já te falei sobre a questão da vida social, mas eu acho que algo que também hoje as pessoas têm muita dificuldade, as redes sociais, né? A gente estava conversando aqui, então qual que é o seu Instagram, das fotos que a gente estava fazendo, como que você conseguiu conciliar as redes sociais durante seu período de estudos, né? Você saiu de todas, você apagou somente naqueles horários de estudos, né, que você deixava de lado? Como que ficou as redes sociais? Olha, eu nunca fui a favor, assim, de sair completamente, porque eu acho uma atitude um pouco radical, então eu não quis adotar isso. Mas eu também não acho legal, assim, a cada hora que chega uma mensagem no WhatsApp ou qualquer coisa que seu celular toca ali, você olha enquanto você está estudando. Então, era assim, o celular de um lado e eu estudando de um outro. Enquanto eu estava estudando, podia tocar o que fosse, eu não olhava. Mas então, quando eu tinha aqueles momentos que eu separava de repouso, de tomar uma água, de descansar um pouco, eu dava uma olhada, por exemplo, no Instagram. E assim, de verdade me motivou muito, porque eu via várias coisas legais, de pessoas que já passaram, de outros concurseiros que estavam passando as mesmas dificuldades que eu. Então, assim, nesse ponto as redes sociais foram muito boas para mim. Então eu usava ela nos momentos de repouso e me ajudou bastante. Inclusive porque, assim, tem muitos professores, inclusive aqui da Estratégia, que postam dicas, que postam questões. Então, às vezes eu dava uma olhada lá e assim, você acaba aprendendo muito até mesmo usando a rede social. Mas aí eu usava dessa maneira e acho assim que foi muito proveitoso. Você comentou na palavra motivação, né? Como que você fez para poder se motivar enquanto não tinha edital nenhum na praça, às vezes muitas sem perspectivas? Como que você fez para seguir forte nos estudos, aí, além de usar redes sociais a seu favor, para ir mantendo motivado? O que mais fez com que você conseguisse seguir em frente sem ter pensamentos de desistir? Ou você também em algum momento já pensou em desistir? Olha, eu não pensei em desistir, mas eu pensei em abrandar os estudos, sabe? Procurar um emprego, assim, o primeiro que aparecesse, porque a gente vai ficando desesperada. A verdade é essa, porque a gente vai esperando chegar o concurso e os problemas financeiros vão chegando. Então, a gente fica muito temeroso quanto a isso. E aí, o que eu fazia para me motivar? Eu realmente me apaixonei pela ideia de ser servidora pública, de servir o público, do meu patrão final ser o povo, assim que eu imaginava. Então, assim, e também pensando na ideia de auditor fiscal do trabalho, no propósito dessa profissão, isso me motivava muito. Mas é claro que existiam épocas que eu ficava chateada, que eu tinha medo de não sair o edital. E assim, aí eu ia conversando com as pessoas, igual eu falei, o meu noivo me ajudou demais. Ele falou, não, você vai conseguir. Eu falo que ele era meu torcedor número 1. Que ele falava assim, não, você vai conseguir. Não, você passou nessa prova, não, você vai tirar uma nota. E eu, não vou, não sei, entende? Aí eu ficava assim, muito motivada com ele acreditando em mim. Às vezes ele acreditava mais em mim do que eu mesma. Uhum. E que materiais você utilizou durante a sua preparação? PDFs, videoaulas, aulas presenciais, telepresenciais? Qual foi seu método aí predileto? O que você acha que você vê de vantagens e desvantagens de cada um desses? Eu comecei a estudar em 2014, em dezembro, né? Então, eu já usei vários métodos. Na verdade, eu gosto de combinar métodos. Eu já usei apenas apostilas, já usei PDFs, videoaulas. Eu gosto de todos, mas aí como é que eu faço? Eu tenho mais ou menos uma metodologia de estudos, porque é o que serve para mim. Eu criei para mim e serve para mim. Então eu gosto de ler algum material em PDF, em uma apostila, e se eu tiver dúvida, aí eu vejo uma videoaula. Então eu uso a videoaula como esse recurso para uma matéria que eu tô com dúvida, ou para ajudar numa revisão de uma coisa que eu já vi há muito tempo. E como que você conheceu a Estratégia Concursos? Bom, já faz um tempo, né? Então eu não sei exatamente como eu conheci.
Mas, assim, nas redes sociais, as pessoas indicando, as aulas, os aulões. Então, assim, além disso, são PDFs também que vocês fazem, às vezes gratuitamente, tem leis comentadas. Então, eu fui vendo esses materiais e fui vendo que eram de muita qualidade. Então, eu comecei a acompanhar mesmo o trabalho e comecei a ver essas aulas e tudo mais. Você acompanha o nosso trabalho, e isso assim que você chegou aqui, eu já percebi, quando a gente veio para esse cenário, você viu lá atrás e falou, olha onde eu vi os aulões. É muito legal, porque assim, quando a gente veio, eu pensava que era só isso, assim, a gente chega e é isso aqui que tem, é muito legal. Você comentou sobre o seu método que você criou para você, né? Realmente uma das maiores dificuldades dos concurseiros é conseguir aprender ou decorar todo o conteúdo programático que está aí, né? Que deve ser cobrado no dia da prova. Então, como que você fez para conseguir absorver todo esse conteúdo? Você fazia resumos, onde você encaixava aí nisso as questões, você colava post-its pela casa, você dava mais de uma matéria por dia, ou estudava uma só até finalizá-la? Quantas horas por dia você estudava? Conta pra gente aí um pouquinho do seu método de estudo. Então, eu gosto de inicialmente ler, o conteúdo. E a partir disso eu faço um resumo. Eu gosto de fazer o resumo porque eu deixo ele bem enxuto e preparado de uma forma que eu sei que eu vou entender depois das minhas revisões. Depois que eu faço esse resumo, se eu tenho dúvidas, aí eu vejo uma videoaula. Mas se eu não tenho, eu já vou direto para as questões específicas daquele conteúdo. E aí, depois disso, quando eu acabo todo o conteúdo, por exemplo, acabei a matéria inteira de Direito Constitucional. Aí eu fico só fazendo revisões e questões. Aí eu vejo, essa parte eu não tô boa, aí às vezes eu volto na parte teórica. E aí é assim que eu faço e dá muito certo. Essa parte das questões é a que eu mais me baseio, eu faço muitas questões mesmo. Questão de número de matérias, isso varia, sabe? Porque quando eu tô aprendendo ainda a matéria, na parte da teoria, eu costumo gastar mais tempo. E aí, quando eu já tô só fazendo a revisão e os exercícios, aí eu uso menos tempo. Então, eu estudo mais ou menos umas 4 ou 3 matérias por dia. E quando eu tô estudando só teoria, umas 2 matérias, quando eu formei, né, comecei a estudar 8 horas por dia. Eu falei assim, o estudo vai ser meu trabalho. Então, minha meta era 8 horas líquidas. E no final de semana, era mais ou menos quantas horas você dedicava aos estudos? Então, a minha meta era 40 horas semanais. Às vezes, não cumpria e eu estudava fim de semana. Às vezes tinha alguma coisa interessante que eu queria fazer no final de semana, um simulado, ou ver um aulão. Então, aí eu inseria no meu cronograma. Mas, normalmente, eu não gostava de deixar nada para o domingo, porque eu ficava muito ansiosa e um pouco estressada, assim, com os estudos. A sua formação, digamos que ela não é muito compatível com o cargo que você foi aprovado. Isso fez com que você tivesse mais dificuldade em alguma matéria? Se sim, como que você fez para superar? Tudo pra mim foi muito novo quando eu comecei a estudar, né? Então, assim, quando eu fui ver a parte de direito, eu inicialmente achava assim, como é que se estuda direito? Você decora um monte de leis, mas como é que eu vou decorar todas essas leis? E aí foi tudo muito difícil, porque eles usam muitos jargões no direito, sabe? E a gente chega e não consegue compreender muito bem essas coisas. No início foi difícil pra tudo, então, né? Porque eu não tinha nenhuma base nas matérias específicas. Mas com o tempo foi fluindo, a gente vai entendendo e eu fui gostando mesmo dos conteúdos. Então isso me ajudou bastante. Você comentou aí, né, que para o concurso TRF2 teve mais ou menos aí 3 meses de estudo, tinham matérias novas, matérias que você ainda não havia visto, não havia estudado. Então, como que você levou esses 3 meses de estudos? Você precisou estudar um pouco mais do que era sua meta inicial, essa de 8 horas, né? Você seguiu aí no mesmo ritmo, deu tempo de estudar tudo, no final já deu tempo de fazer revisões, ou você foi com conteúdo até o final? Eu planejei da seguinte maneira, de manhã eu estudava aquelas matérias que eu não conhecia ainda, que eu estava aprendendo. Então de manhã, que é o horário que eu rendo mais, eu estudava em torno de 4 horas, 2 matérias, né, cada uma 2 horas mais ou menos, e aí estudava essa parte de teoria. E aí na parte da tarde eu fazia questões e revisões aquelas que eu já conhecia. E aí, quando foi, eu tinha me planejado para ser mais ou menos um mês antes da prova, ter terminado tudo, da parte teórica, que eu não conhecia. Mas eu não conseguia, eu fui mais um pouquinho a mais, mas aí no último mês eu consegui sim fazer a maioria das revisões que eu queria. E aí isso ajudou bastante. E como que foi o final de semana de prova, né? Às vezes a gente vê pessoas que assumem os 2 extremos. Umas que acreditam que é melhor relaxar, ir pro cinema,
para chegar mais tranquilo na hora da prova. Outros acreditam que para chegar mais tranquilo, precisa ver todo o conteúdo, ler resumos ou ver o que der tempo, né? Às vezes vai até para a hora da prova com um papelzinho na mão, enquanto não mandam recolher, tá lá com um papelzinho. Você seguiu, foi um desses dois extremos? Foi a primeira vez que eu não adotei essa medida de ficar mais tranquila, descansada, porque eu queria, assim, ir até o final o máximo que eu poderia. E aí eu tinha umas revisõezinhas, assim, coisas chaves, umas frases de leis, algumas coisas assim bem específicas que eu tinha um resumo, que eu levei, e aí eu ficava lendo aquilo bastante. E também no último dia, né, no sábado, antes da prova, eu fiquei vendo toda a transmissão da estratégia. E assim, eu às vezes achava que isso não poderia ser tão bom, mas acabou que eu acertei algumas questões por causa dessa transmissão. Pode citar nomes, o professor vai ficar super feliz na hora que ele ver esse vídeo. Pois é, sabe, o professor Ronaldo, né, ele estava falando sobre administração de materiais, e ele falou dois conteúdos que, na verdade, eu não tinha conhecimento. Ele falou assim, gente, memorize isso para a prova, isso aqui vocês têm que ir para a prova decorado. E eu entrei em desespero, né? Porque como assim? Eu nem sei o que é isso, ele tá falando que tem que ir para a prova decorado. E aí eu falei assim, não, então vamos fazer um esforço, né? Assim, já que aquele desânimo, não decorar mais uma coisa. Não, mas vamos decorar. E quando eu cheguei na prova, eu vi, tinha duas questões, que era exatamente o que ele tinha falado. Aí eu não acreditei, assim. Fiquei muito feliz mesmo. Tenho certeza que o Ronaldo, na hora que ver esse vídeo, vai ficar muito feliz também, saber que contribuiu aí para uns pontinhos a mais na sua prova. No concurso, né, do TRF2, a gente teve também as provas de redação. Como que você se preparou para essa parte tão importante do certame? Então, para redação, eu não gosto muito de ficar estudando teoria, assim, porque eu já estudei muito isso durante o ensino médio, então eu não queria ver nenhuma aula de teoria de redação. Embora eu vi até algumas aulas do professor DS Terror, assim, só para dar uma ajuda, e dar uma ajuda boa mesmo. E aí, o que eu fiz? Mais ou menos faltando uns 2 meses para a prova, eu contratei uma professora particular para ela ler algumas redações. E aí ela foi, corrigiu as minhas redações e foi isso que eu fiz. Uhum. E você tivesse que apontar erros e acertos, apesar de ter ficado em primeiro lugar, você consegue olhar para trás e ver erros durante a sua preparação, coisas que você faria diferente? E o que você acha que foram os principais acertos não só que te levaram à aprovação, mas à aprovação ainda em primeiro lugar? Bom, em relação aos erros, é complicado porque eu acho que tudo foi necessário, sabe? Não tem uma parte, não devia ter feito aquilo. Acho que todo o caminho que eu fiz foi importante para o meu caminho mesmo no rumo dos concursos públicos. Mas eu acho que a dificuldade grande que eu tive foi o emocional, sabe? Controlar a ansiedade, controlar o estresse. Então, se eu pudesse apontar um erro, uma coisa que eu não gostaria que as pessoas também cometessem, é essa questão de se sobrecarregar demais, de se cobrar às vezes demais. É necessário ter uma dose, uma medida, um equilíbrio em relação a isso, porque senão você acaba prejudicando os seus estudos por conta da ansiedade, da excessiva cobrança. Agora, acertos, eu acho que foi depositar minha confiança na resolução de questões. Eu pensava assim, como que eu vou saber se eu estou indo bem? Porque muitas vezes eu estudava sozinha. Como que eu vou saber se eu estou indo bem? Eu falava, se eu acertar as questões, eu estou indo bem. Então, eu pensei isso, eu tenho que fazer muitas questões, eu tenho que acertá-las. Se eu não estou acertando, eu tenho que arrumar uma forma nos meus estudos de consertar para que eu possa conseguir acertá-los. Uhum. Como você já disse no decorrer da entrevista, né, você criou o seu método de estudo que foi bom para você. De fato, essas entrevistas têm como objetivo fazer com que as pessoas assistam e trazer para elas aquilo que realmente elas acham que se encaixam, né, no estudo dela. Fala assim, nossa, isso é legal, mas eu acho que para mim não vai dar certo. Ou que olha e fala assim, nossa, ela fez isso, é uma boa, acho que eu vou tentar que para mim pode dar certo também. Então, se baseando nisso, né, eu queria que você nos falasse sobre a sua experiência de estratégia para a prova. Como que você fez para poder conciliar o tempo que você tinha com o seu conhecimento? Você começou por aquelas questões que você achava que teria mais dificuldade ou, por contrário, para aquelas que você achava que tinha mais afinidade? Como que foi na hora de passar para o gabarito, né? Porque eu ouço muito assim, eu fui bem na prova, mas na hora de passar no gabarito eu estava nervosa, eu acabei anotando coisas erradas. Então, qual que foi a sua estratégia de prova ou para a prova?
Então, na prova, eu usei uma metodologia que eu não usava normalmente, nem quando eu estudava fazendo simulados. Eu fiquei muito traumatizada no TRT, que eu fui bem na prova, mas eu errei mais específicas, e por isso que eu não consegui ficar na lista das pessoas que poderiam ser nomeadas. E aí eu comecei então dessa vez pelas específicas, porque elas valiam mais e era uma parte que eu achava que eu tinha mais conhecimento. E aí foi ótimo, eu fui fazendo as específicas, deu tudo certo, eu fui, olhei, achava que estava indo bem. Depois disso eu fiz a prova de gerais, que era português, sociológico, sustentabilidade. E aí me deu um baque, porque a prova de português estava muito difícil. E depois eu fiz a redação, depois voltei para a prova de português e fui ver o que dava para salvar do resto lá, que eu sabia que eu não tinha ido muito bem. Mas aí o que eu faço? Antes de fazer essa revisão da prova, né, dessas partes que eu acho que eu posso ter errado, que eu deixo uma marcaçãozinha lá, que eu não tenho certeza, eu já passo pro gabarito aquelas que eu já vou deixar daquele jeito. Aí no finalzinho da prova, eu sempre sou uma das últimas a sair. No finalzinho da prova tem uns lá, em branco lá, e eu fico lá olhando a prova, o que eu vou fazer com essa? E aí eu penso, decido, e eu marco só no finalzinho, só aquelas que eu fiquei em dúvida no gabarito. Sempre com muita atenção para não ter esse problema, já que você pula uns quadradinhos no gabarito. Exatamente, mas aí eu já treino isso, aí eu nunca errei, eu sempre faço essa metodologia, eu nunca errei, assim, marquei errado, não, eu faço certinho, 31, aí eu confirmo várias vezes, aí eu marco. E o que foi mais difícil nessa sua caminhada como concurseira? Caminhada que ainda continua, né? Isso. Olha, o que foi mais difícil foi essa parte, sabe? De você manter confiante, você manter motivado diante, às vezes, de uma realidade que não é assim tão positiva, né? Às vezes a gente fica com medo de não conseguir, que esse concurso, na verdade, que ele não tem um edital, a gente fica com medo de demorar demais, a gente fica com medo de ter um aperto financeiro, de outras coisas assim acontecerem. Então, essa pressão, especialmente pressão minha sobre mim mesma, foi a parte mais difícil. A gente está num momento aqui, né, que a gente está gravando essa entrevista de espera para sair aí a tão sonhada e aguardada nomeação, para você poder assumir de fato o cargo. Quais são as expectativas aí para o novo trabalho? Nossa, eu tô, assim, muito animada. Eu acho que ainda não caiu a ficha, assim. Então, quando eu for nomeada, eu vou ficar muito feliz. Eu acho que vai cair a ficha, que vão mudar para o Rio de Janeiro. E aí eu quero muito, assim, dar o meu melhor mesmo pela administração pública, dar o meu melhor como servidora. E, assim, acho que vai ser uma oportunidade muito boa para eu começar mesmo, de fato, na administração pública, nos órgãos públicos. E a minha pretensão é fazer sempre o melhor que eu puder. Eu, enquanto cidadã, não como pessoa que trabalha com curso, não como aqui uma pessoa que está falando pelo fato de você ter sido aluna da estratégia, mas é muito legal a gente ver pessoas que estão chegando no serviço público com esse brilho nos olhos, sabe? Eu acho que se todo mundo chegasse assim, com essa vontade, permanecesse com essa vontade até o final de carreira, a prestação de serviço que é feita diretamente ao público ou indiretamente ao público seria hoje bem diferenciada, a população estaria ganhando muito tendo profissionais aí como você. Você já comentou que você pode se dedicar inteiramente aos estudos, fazendo dos seus estudos, né, um trabalho, mas agora um diferencial, você vai ter salário. Então, quais são os planos aí para o primeiro salário depois desse tempo sem trabalhar? Gente, pode contar? Eu não sei, assim, mas eu vou ficar muito, muito feliz mesmo, sabe? Eu fico brincando, gente, eu não ganho nem um salário mínimo e eu vou ganhar um salário desses. Eu fico pensando, eu não sei nem o que eu vou fazer quando eu receber esse salário. Mas, né, ainda não sei, mas eu vou ficar muito feliz, vou continuar. Aí agora eu vou poder investir melhor também nos meus estudos, né, que antes eu não podia. Eu vejo as pessoas, assim, com vários livros, com vários PDFs, e eu não tinha essas condições, mas agora eu vou poder ter. E os planos para mudança para o Rio de Janeiro? Você tem parentes, conhecidos? Vai com a cara e a coragem? Como vai ser? Eu tenho 2 amigos lá, sabe? Mas eu conheço o Rio de Janeiro também, assim, mas a parte das praias, essas coisas assim, eu vou com a cara e com a coragem mesmo. E também eu posso ser nomeada para qualquer lugar do estado, né? Então, tudo vai ser novidade. Então você ainda não tem planos, né, de onde vai morar, como vai ser, tem que aguardar mesmo
a nomeação sair, né? Isso mesmo, que pode ser para qualquer lugar, né? No início a gente fica até ansioso, eu comecei a olhar uns lugares, mas e depois vai que, né, não é desse jeito, aí eu tô gastando tempo à toa, ansiedade, então não, deixa para quando eu for nomeada mesmo. Mas o mineirinho, né, sempre gosta de uma praia, se não for na praia, de dar um jeitinho de estar sempre lá, né? Isso Porque mesmo. Minas não tem, a gente não tem esse privilégio, eu sou mineira também, sou de Juiz de Fora, mais próximo da praia do Rio, né, do que Belo Horizonte, mas a gente sempre dá um jeitinho, se puder ficar perto da praia, ótimo, mas se não der, né? Isso mesmo. Finais de semana estarão aí para isso. Não, e lá tem umas praias lindas, né? Nossa. E para a gente terminar a nossa entrevista, que mensagem você deixa, Carolina, para as pessoas que estão nos assistindo, então entrando agora no mundo dos concursos, para aquelas que já estão há alguns anos aí batalhando, né, em busca da tão sonhada aprovação? Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer, que é a dica que fica para todo mundo, é façam questões. Eu acho que assim, o medidor da gente é igual eu falei, se você está acertando questões, você está no caminho certo, independente da técnica de estudo que você está utilizando. Ela vai ser adaptada para cada tipo de pessoa diferente, você mesmo vai ter que personalizar para o seu caso específico, mas você vai conseguir validar se isso está dando certo através das questões. Agora, a mensagem que eu quero deixar, né, é uma mensagem de esperança, de boas energias, porque quando a gente está ali todos os dias, sentado, estudando, né, a gente sabe que não é fácil. Mas a cada dia que passa, que a gente está daquele jeito, a gente está mais pertinho da nossa aprovação, sabe? Então eu acho que às vezes faltava alguém dizer isso pra mim, que cada dia que eu tava ali, eu tava chegando mais perto, e cada dia é um degrauzinho que você tá subindo. Então eu queria deixar essa mensagem, que cada dia que você estuda, é um dia que você tá mais perto da aprovação. E esse dia, né, se Deus quiser, com toda a sua dedicação, com o seu esforço verdadeiro, esse dia vai chegar. Carolina, mais uma vez aí, parabéns pela sua aprovação. Obrigada. Espero que você consiga aí alcançar muito em breve os seus objetivos. Mais uma vez, poder estar te entrevistando, falando de outras aprovações. Muito boa sorte no seu novo cargo. Eu agradeço o fato de você também ter aceitado o nosso convite, né? De sair lá da sua casinha de Belo Horizonte para poder vir a Brasília, conceder entrevista, falar um pouquinho aí da sua caminhada, da sua jornada como concurseira. A gente vai encerrar a entrevista por aqui, para você ainda ter um tempo ainda. Você disse que não conhece Brasília, não né? Conheço. Poder passear por aqui, conhecer um pouquinho Brasília e poder também ter um pouco mais de experiência aqui de conhecer a nossa capital federal, que eu estou aqui há 2 anos, sou de Minas também, tenho certeza que você vai gostar muito. Tá bom, muito obrigada pela oportunidade. Eu, assim, pra mim vir aqui no Estratégia era um sonho, era parte de um sonho, sabe? Quando eu fiquei sabendo, né, que eu poderia vir aqui fazer uma entrevista, eu fiquei tão feliz, assim, quanto quando no dia lá que eu vi que eu estava sendo aprovada. Então, assim, eu admiro muito o trabalho de vocês e é um prazer para mim estar aqui hoje. Isso, a gente que fica muito satisfeito, né? Quando a gente vê aprovados e olha lá, independente de ter sido em primeiro ou em último lugar, ver que nossos alunos estão alcançando os seus objetivos, né? A gente fica muito feliz, porque a gente sabe que a gente faz a nossa parte, né? Os professores perdem aí finais de semana, não vou dizer perde, parece uma palavra muito pesada, né? Mas utilizam o seu final de semana, que muitos são servidores, para poder fazer os seus PDFs, gravar as videoaulas e ver esse retorno, né? Porque não adianta boas aulas se não houver um bom aluno também, alguém que sente, estude, se dedique, consiga de fato, tenha vontade de correr atrás do seu sonho. Pode ser que não venha aí no primeiro ano de estudo, nos primeiros meses, mas como você disse, na medida que você vai estudando, mais perto você vai ficando do seu objetivo. Então a gente fica muito feliz em saber que a gente contribui um pouquinho, porque eu acho que o mérito maior é todo de vocês, todos os aprovados, saber que o nosso trabalho está contribuindo, que a gente está podendo caminhar junto com vocês. Então é uma felicidade muito grande, não só minha, mas da equipe do Estratégia, né? Cada vez que eu posso mandar um e-mail, fazer um contato com o aprovado, pedindo entrevista, eu fico tão feliz em saber que é mais um sonho, sabe? A gente trata aqui, quando eu vou escrever as matérias para o site, minha equipe vai escrever, a gente pensa assim, a gente vê os outros sites soltando matérias que a gente apura e vê que não é verdade, né? De um edital que fala que vai sair, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Com aquela facilidade com que estão falando, porque a gente sabe que, acima de tudo, a gente está mexendo com sonhos, né? O que
pra gente é um trabalho, pra vocês são um objetivo de vida. Então a gente fica muito feliz em saber aí que os nossos alunos estão conseguindo alcançar os seus sonhos, o que a gente puder ajudar para poder estreitar esse caminho, a gente vai fazer. Então, querido, mais uma vez, muito obrigada e parabéns. Obrigada. Para você que está nos assistindo, você já sabe, se quiser conferir outras entrevistas e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse o nosso site www.estrategiaconcursos.com.br. Eu te vejo numa próxima entrevista. Tchau, tchau!